Meus irmãos, vamos comentar nosso primeiro texto bíblico. Nós encontramos no livro de 1 Samuel, capítulo 21 e o capítulo 22. Capítulo 21 diz assim: Davi vai ter com o sacerdote Aimeleque. Então veio Davi a Nobe ao sacerdote Aimeleque tremendo saiu ao encontro. Davi disse-lhe: Por que vens só? E ninguém contigo. E disse Davi, o sacerdote Aimeleque: O rei me encomendou um negócio e me disse que ninguém saiba deste negócio, pelo qual te enviei e o qual te ordenei. Quanto ao jovem, apontei-lhe um tal e tal lugar. Agora, pois, o que tens em mão? Dá-me 50 pães na minha mão, ou o que achar. Então, meus amados irmãos, Davi, sendo foragido, de Saul, escondendo-se de Saul, ele foi à cidade de Nob e ele esteve com o sacerdote Aimeleque, que não sabia que Davi era perseguido, que não sabia que Davi tinha vindo foragido. E ele perguntou a Davi por que Davi tinha vindo só, e Davi disse que é porque o rei disse que tinha um negócio que ele tinha que resolver e que ele tinha que vir sozinho. E ele perguntou por que não veio ninguém contigo. Ele disse: é porque eu marquei um distanciamento para que esse jovem ficasse. Então ele pediu a Aimeleque que ele desse pão ou alguma coisa que se encontrasse na sua mão. Então Aimeleque não tinha lá comida, a não ser os pães que eram oferecidos a Deus, os pães da preposição, que era aquele pão que era substituído, que só era permitido comer o sacerdote. Depois você vai ver Jesus comentando sobre isso. E Davi disse: se pelo menos você e jovem tivessem se afastado das mulheres. Então Davi disse também que o jovem e ele já tinham se afastado das mulheres há alguns dias. E nós vemos que Aimeleque, sem saber que Davi estava mentindo, na minha visão seria melhor Davi ter dito a verdade, porque os sacerdotes não ficarem enganados. Ele deu os pães da preposição e também Davi pediu-se uma arma, se ele tinha alguma espada. Ele disse: eu não tenho outra espada senão a espada de Golias, a quem te mataste. E Davi disse: não há uma melhor do que ela. Então nós vemos que Aimeleque confiadamente, sem saber que Davi estava mentindo, deu também a espada de Golias, e nós vemos que Davi foi embora. Só, meus amados irmãos, que enquanto isso, estava ali detido perante o Senhor um homem chamado Doeg, não é? E nós vemos que, segundo aqui diz a Bíblia, aquele homem era o mais poderoso dos amigos e também dos pastores. O versículo 7, de Saul estava detido diante do Senhor. Eu sempre digo, Doeg é o tempo do crente que vai para a igreja só olha a falha dos outros, o que está acontecendo. Diz que ele estava detido diante do Senhor, mas quando ele saiu ali, nós vemos que ele foi contar a Saul. Então nós vemos aqui que Davi levantou-se, e Davi foi para Aquis, para o rei de Gate, que era dos filisteus. Mas quando ele chegou lá, os soldados dele disseram a ele, que Davi era aquele do qual as mulheres gritavam: Saul feriu seus milhares e Davi seus 10.000 milhares. Então Davi se fez como doido, como louco, E nós vemos que aqui diz: tira esse homem daqui. Nós já temos tantos loucos aqui, para que mais um louco aqui em nosso meio? Tem muita hora que nós temos que se fazer de doido para escapar. Isso não é pecado, porque Deus tem dado estratégia, senão Davi poderia até morrer naquela hora. Então nós vemos que Davi, conforme diz na Bíblia, pelo que Davi se contrafez, de olhos, dos olhos dele, fez como doido, entre a sua boca, esgravatava, nas portas do portal e deixava correr saliva pela barba. E nós vemos que aí já é o que eu já disse. Então, meus amados irmãos, quando a gente chega no capítulo 22, a gente vê que Davi, ele agora ajuntou todo o seu povo e perguntou, estava angustiado, e perguntou a ele por que o povo não dizia a ele, que Davi, onde Davi estava, porque o povo não dizia, todos tinham se levantado contra ele. Então nós vemos que a isto,
Dizia também que até teu filho Jonas tinha conspirado contra ele para apoiar Davi e tinha feito aliança com Davi. Ele não sabia que o povo, os soldados dele não diziam a ele. Nós vemos que Doeg, aqui no 22 e 9, né? O Doeg, então nós vemos que esse Doeg, ele respondeu, disse: eu vi Davi, que estava lá em Nob, e por ele o sacerdote Aimeleque consultou a Deus, né? Ele deu mantimento e também a espada de Davi. Então, a partir dessa hora, Saul enraivou-se contra Aimeleque, mandou chamar Aimeleque e todos os sacerdotes que vieram temendo diante de Saul, que já sabia que Saul era ruim. Foi por isso que Samuel disse: se Saul souber que eu vou ungir Davi rei, ele me mata, né? E Deus deu estratégia. Mas aí nós vemos que Aimeleque veio e Davi e Saul disse: vocês têm conspirado contra mim, vocês consultaram Deus pelo filho de Jessé, você deu pão a ele, você deu água a ele, você deu a espada a ele. Ele disse: não, eu não sabia, teu servo não sabia, ele não me disse nada, que realmente ele não sabia. Mas com tudo isso ele corajosamente disse a Aimeleque disse a Saul: porventura há alguém melhor do que Davi, né? Dá Davi, homem mais honrado na tua casa, conforme o versículo 14, e isso, disse: comecei porventura hoje a consultar a Deus por ele, longe de mim tal, não impute o rei nenhum mal ao seu servo, nem à casa do seu pai, pois eu, teu servo, não soube nada de tudo isso, nem muito nem pouco. Mas nós vemos que Saul, que era faminto do poder, de certamente morrerás, né? E nós vemos que a partir daí ele mandou que os seus servos matassem a Aimeleque, e nós vemos que eles não tiveram coragem, mas ele chamou Doeg, conforme o versículo 19 do Doeg, e nós vemos que ele matou o sacerdote do Senhor, e nós vemos que depois Saul mandou que eles fossem à cidade de Nob. Na cidade de Nob eles mataram toda a descendência de Aimeleque, todas as suas mulheres, todos os seus filhos, todos os profetas de Nob foram mortos por causa, primeiramente, da mentira de Davi, segundo, por causa de Doeg, que era aquele que estava detido diante do Senhor, mas nada diante do Senhor. Sim, ele estava detido, era para ver, para contar fuxico, e o fuxico dele causou essa grande morte aos ungidos de Deus, aos servos de Deus, né? E nós sabemos que ele já teve o pago e vai ter o pago, né? E nós vemos que aí só escapou dos descendentes de Aimeleque, Abiatar, que era seu filho, correu e foi para Davi, dizer a Davi o que tinha acontecido, e nós vemos que Davi disse, o versículo 22, então disse Davi a Abiatar: bem sabia eu, naquele dia, que estando Doeg, o Edomita, não deixaria de denunciar a Saul. Eu dei ocasião contra todas as almas da casa do teu pai. Então nós vemos que Davi se sentiu culpado, mas é um culpado já tarde. Meus amados irmãos, na minha visão é melhor falar a verdade, porque quando a gente fala a verdade, a gente pode até morrer, mas a gente não vai enganar e as outras pessoas não vão ser vítimas da nossa mentira, como a toda a família de Abiatar, o pai dele, os irmãos todos de Aimeleque, com todos os sacerdotes de Nob, a cidade foi destruída, crianças, mulheres, animais, tudo, por causa, primeiramente, da fome de poder de Saul e por causa da mentira de Davi. Que nenhuma dessas coisas aconteça conosco. Mentir para se beneficiar nunca mais. E também matar os líderes de Deus para se manter no poder é coisa do diabo, as duas coisas. Tanto que Davi cometeu como o que Saul cometeu é coisa do diabo, que nós não venhamos a mentir, a enganar ninguém, para que outras pessoas não sejam vítimas por causa do nosso pecado. Que Deus abençoe os irmãos.